Olá, meus amores, tudo bem com vocês aí do outro lado? Como prometido, voltei aqui com o tema O que aconteceu no ano de 2022 que eu me afastei das redes sociais. Não foi só aqui do YouTube, mas também do Instagram, do Facebook. Me afastei, gente, até mesmo do WhatsApp também eu dei uma sumida. Mas por que que aconteceu? Vou contar para vocês. O ano de 2022 foi muito desafiador para mim, mas muito, gente. Eu evito hoje em dia de falar a palavra difícil porque não é legal, é uma palavra que eu evito hoje em dia, então eu falo que foi desafiador. Vamos lá, começando o ano, no início, lá no comecinho, eu faço sempre meus exames periódicos da colonoscopia e endoscopia, né? Porque todo ano, quando eu faço destila pólipos, né? Alguma coisinha assim. E como eu tenho gastrite, também o médico já pede para estar fazendo tudo. Então, o começo do ano foi isso. Como eu dei uma pausa, fiquei sem fazer os exames por conta da pandemia, né? Que deu aquele período e tinha hospital que não estava nem fazendo exames. Enfim, fiquei um tempinho sem fazer, voltei, fiz os exames, foi para biópsia. Eu não me preocupei, porque sempre que tem pólipos também vai para biópsia, né? E chegou o resultado do exame. Eu não sou do tipo de pessoa que abre exame, porque eu não sou médica, eu não entendo. E o Google, qualquer um escreve o que quiser, então eu não abro, eu levo para o médico, que é a pessoa capacitada, estudada, que vai me falar certinho o que aconteceu. E assim eu fiz, eu peguei o exame, levei para o meu médico. Chegando lá, esse médico, o computador dele é uma TV grande na parede, então o paciente, né, no caso eu, consegue ver o que ele estava escrevendo. E quando ele escreveu lá, tumor. Quando eu vi aquela palavra, parece que um buraco abriu embaixo de mim, né? Já fiquei desesperada já, falei, não, o que aconteceu? Ele falou, você não viu os exames? Eu falei, não, eu não tenho o hábito de abrir exame. Eu falei, eu quero que você me explique o que está acontecendo. E ele falou para mim, olha, o que significa que você tem que chegar em casa e estourar uma champanhe. Porque no ato da colonoscopia, o médico diagnosticou um tumor e removeu no ato do exame. Olha só, como Deus é maravilhoso. Removeu. E a biópsia deu que era mesmo, né? Um tumorzinho. Só que com isso ele falou para mim, não se assuste, por conta disso você vai ter que passar comigo aqui, fazer vários exames e vai ter que passar com um oncologista também. Enfim, vamos unir forças, fazer vários exames para ter certeza que tá tudo 100%. E foi assim que foi feito. Foi a primeira coisa que aconteceu no ano. Agradeci muito a Deus, porque foi um livramento. Depois de todos os exames que eu fiz, que não foram poucos, não descobriu mais nada no meu organismo. Tinha sido revelado o que tinha tirado. O oncologista me disse que esse tipo é muito silencioso. Se eu não tivesse feito o exame, se eu não tivesse removido, ele só ia dar sinal ali daqui uns 10 anos. E aí, quando descobre, talvez não conseguiria ter o sucesso que teve. Esse daí foi a primeira coisa. E com os exames que fizeram para saber se está tudo bem, descobriram que eu estava com endometriose, com a ressonância magnética que ele pediu para eu estar fazendo, né? Abdômen inferior, superior, fim. Quando eu levei no meu gastro, ele falou: olha, tá tudo bem contigo, mas procura o ginecologista que você tá com endometriose. Bom, antes de eu ter, eu achava que seria uma coisa simples. Falei, bom, endometriose, vou chegar lá na ginecologista, ela vai me dar um remedinho, deve ser uma inflamação e beleza, tudo resolvido. Só que não. Cheguei na minha ginecologista, ela olhou e falou: olha, não vou poder te ajudar porque eu não sou especialista em endometriose. Aquilo já me assustou um pouquinho, né? Falei, bom, não é tão simples como eu imaginava. Fui pesquisar um médico e eu tenho por hábito, toda vez que eu preciso de um parecer assim, eu procuro já um cirurgião, procuro um médico
já que já está na área, que tem uma boa referência, e encontrei sim um médico muito excelente aqui que fez a minha cirurgia. Já tô até antecipando aqui, né, gente? Um médico maravilhoso. E quando eu cheguei no consultório dele, toda feliz e sorridente, sentei na cadeira, ele leu o meu exame e falou para mim: bom, seu caso é só cirúrgico. Aí eu olhei para ele assim, eu falei: não tem nenhum remedinho? Tem nada assim que a gente pode resolver? Ele falou: não, porque o seu já está no estágio 3, né? Que seria o grau de dificuldade para estar removendo. Ela já tomou o seu útero inteiro, está atrás da sua vagina, 5 milímetros da sua uretra e está perfurando o seu intestino. Aquilo eu entrei em choque, porque o que eu já tinha escutado falar sobre endometriose era pessoas que tinham cólicas em excesso, pessoas que tinham fluxo, né, no período da menstruação muito intenso, que tinham dores absurdas, e não era o meu caso, não era o meu caso. O meu fluxo era sempre pouco, a minha cólica era algo, para mim era algo suportável, algo normal do período. Então, assim, o médico ficou muito impressionado. Ele falou: do jeito que tá, você teria que parar no pronto-socorro de tanta dor. Ele falou: essa inflamação tá crescendo dentro de você numa média aproximada de uns 7 anos no mínimo. Então, aquilo me assustou, né? De uma forma. Então, eu cheguei, na época ainda estava com a loja aberta, cheguei bem assustada, com meio estática, né? Quando eu fico meio preocupada, eu puxei isso meio do meu pai, meio que eu silencio. Mas conversei, né, com as pessoas, poucas pessoas, né, na verdade, que eu relatei isso. Tanto que estou falando para vocês agora. Durante muito período foram poucas pessoas que ficaram sabendo de todo esse processo. Eu falei com meu pai, né? Sempre fazia videochamada para ele, conversava com ele. E aí ele falou: não, filha, fique tranquilo, vai dar tudo certo, o pai tá orando por você, sua cirurgia vai ser um sucesso e tudo. Mesmo eu sentindo no olhinho dele que ele ficou preocupado, mas ele me deu muito conforto. Mas tá bom, só isso daí seria suficiente para fazer com que eu parasse com tudo? Não, não. Lógico, eu sabia que eu ia ter que ter uma pausa. A cirurgia foram 2 médicos que tinham que fazer por conta do intestino, né? No caso, o ginecologista, a parte ginecológica, só que a parte do intestino é o gastro, né? Então, o médico já me antecipou: sua cirurgia vai ser no mínimo de 4 horas, vão ser 2 médicos, você vai ter que ter aí um longo processo de recuperação, não é uma coisa tão simples. Então, eu já estava me programando para isso, né? Até então, eu já estava também pensando em dar uma pausa na loja, porque não ia ter como. Eu não tinha funcionário, não tinha ninguém para estar me ajudando, dando esse suporte. E para você manter um custo fixo alto sem poder estar trabalhando, realmente complica muito. Só que aí o que aconteceu que realmente assim meio me tirou o chão foi que eu perdi o meu pai. Dia 21 de julho do ano passado, eu perdi o meu pai, assim, ele já estava meio doentinho, mas foi algo que aconteceu muito rápido, muito rápido. Moro em outra cidade, né? Eu tô em Sorocaba, meu pai morava em São Paulo. Eu não consegui vê-lo antes, né, dele falecer, mas tinha falado com ele por vídeo. E isso para mim foi muito difícil, porque eu já não tenho mãe, né? Só tinha meu pai. E era uma pessoa, era meu aconselhador. Eu conversava muito com ele e sempre fazia videochamada. Quando ele tava jururu, eu fazia piada, fazia ele rir. E foi muito difícil, foi um baque muito grande. Apesar de ser cristã, de saber que nós não somos daqui, né? Não somos daqui, estamos aqui de passagem. De passagem. Isso aqui é só por um momento, né? O que vale é o nosso espírito, que vai para a eternidade, que foi o que aconteceu com o meu pai. Só que nós, enquanto seres humanos, a gente sente a dor da perda.
É muito difícil. E eu senti isso e ainda estou sentindo, ainda estou sofrendo com a ausência dele. Mas eu sei que isso, com o tempo, Deus vai me ajudando, me confortando. Depois disso, a minha cirurgia foi agendada para o dia 14 de outubro, né? Já foi agendado, o médico marcou tudo. Eu fiquei bem apreensiva, porque quando a gente passa antes da cirurgia, eles têm realmente que estar falando tudo que vai acontecer, né? E esse tudo assusta um pouco, principalmente da parte do intestino, que o médico falou que eu poderia usar aquela bolsinha de colostomia, poderia ter tipos de complicação, porque o intestino, gente, é muito complicado. Se acontecer qualquer erro ali, cair uma sujeira dentro do seu organismo, pode dar um fim aí trágico na situação. Então, eu estava bem apreensiva, porém sempre orando e pedindo para Deus para que Ele cuidasse de mim, para que Jesus estivesse lá junto dos médicos, capacitando eles, orientando eles para que a cirurgia ocorresse da melhor forma possível, e foi isso que aconteceu. Mas foi uma cirurgia muito longa, foi necessário tirar o meu útero, foi necessário cortar um pedaço do meu intestino, aonde estava todo tomado pela endometriose. Teve que se fazer uma raspagem na minha barriga, atrás da minha vagina, enfim. Minha barriga ficou toda preta, foi bem intensa, foi uma cirurgia intensa, mas correu tudo bem, tá? O pós, assim, durante no hospital ainda foi meio chatinho, fiquei muito enjoada porque fiquei muito tempo em jejum por conta do preparo, né? Tudo porque você vai fazer uma cirurgia que compromete seu intestino, então você tem que ter uma dieta muito bacana, você tem que estar em jejum durante um tempo e fazer lavagem intestinal, porque tem que deixar o mais limpo possível. Fiquei aí uns 2 meses, né, de recuperação, até fiquei na casa da Di, né, que é minha mãe de coração, minha mãezona de coração, cuidou de mim muito bem, com todo o carinho do mundo. Eu fiquei 2 meses na casa dela para me recuperar. E foi isso, gente, que eu queria relatar. Todos nós, no decorrer da nossa vida, passamos por cavernas, né? Passamos pelos desertos. É normal, faz parte. Não é fácil, não é gostoso quando acontece muita coisa uma em cima da outra. Pode ser que tenha pessoas aí do outro lado que está assistindo esse vídeo agora e falar: nossa, mas só isso fez com que ela parasse, só isso? Mas quem está sentindo, quem sabe a dor, isso ainda teve muitas coisas pessoais que eu não vou relatar aqui para vocês, mas muitas coisas que vão acontecendo que baqueia, gente. Baqueia. Eu cheguei num ponto assim de sentir que eu ia dar blackout total. Eu senti que ia dar pane no sistema. Eu senti, tanto que eu tive que recorrer a tratamento, tive que buscar ajuda para tá ficando de pé, gente, para tocar o barco. E é isso que eu tô falando. Tem muita gente que às vezes tem medo, tem receio de pedir ajuda, e ao contrário, quando você percebe que você não tá bem, é hora de pedir socorro, para que você não pare de vez, porque o que eu senti foi isso. É como se eu fosse um carro e acabou a gasolina, então assim, não vai mais, gente. Não vai, não anda, não faz, não acontece nada. É um processo doloroso, poucas pessoas vão compreender isso, porque muitas pessoas veem quando você está passando por um momento de caverna, quando você está atravessando o deserto, muitas pessoas te veem como fraco, como incapaz, como: nossa, mas por que que ela tá agindo assim? Nossa, mas por que que não faz assim? Por que que não faz assado? Esperam demais, falam demais. E o que eu tenho para dizer para ti é: respeite o seu tempo, respeite o seu limite. Eu não estava bem para vir aqui e gravar para vocês. Como que eu vou passar uma mensagem de otimismo, uma mensagem positiva, algo para colocar vocês para cima, se eu estava para baixo? Eu estava triste, eu estava
me recuperando, me readaptando a muitas coisas, muitas mudanças que aconteceram na minha vida. Não foram poucas, gente. Estou relatando aqui para vocês algumas, mas também tem muitas outras coisas que acontecem, muitas preocupações que a cabeça da gente funde. A cabeça da gente não aguenta, então a gente precisa parar, dar aquela respirada, entendeu? Pedir direção a Deus sempre e seguir em frente, seguir a rota. E é isso que eu tô fazendo agora esse ano. Tô me recuperando, estou me reerguendo. Tem pessoas que vão acreditar em você, tem pessoas que não. Tem pessoas que vão ter paciência com você, tem pessoas que não. Mas neste momento, o que você precisa entender, agrade somente a Deus. Se preocupe com o que Deus pensa sobre você. Porque se Deus está feliz com você, as outras pessoas ainda estão também em fase de construção, assim como eu e assim como você. Se permita, às vezes, dar uma pausa, respira fundo, recompõe as suas forças, levante e caminhe. Só não desista. O que eu fiz foi dar uma pausa, dar um intervalo para que eu conseguisse colocar a minha mente em ordem, para que eu conseguisse compreender tudo o que estava acontecendo à minha volta, para que eu conseguisse buscar ânimo, força. E o que eu mais fiz nesse meu tempo em que eu estive ausente foi estar próximo de Deus, foi ler a Bíblia, foi orar, foi conversar com Deus, foi dobrar o meu joelho e chorar a Deus, clamar a Deus. E Ele me ouviu. Ele sempre me ouve. Olha como Deus é maravilhoso, como Deus é incrível. Deus me livrou do problema de câncer de colo de intestino. Deus me deu uma cirurgia maravilhosa, gente. Apesar de ter sido uma cirurgia muito delicada e de uma recuperação intensa, foi maravilhosa. Assistida por excelentes médicos num ótimo hospital. Não me faltou medicamento, não me faltou nada, gente. Nada, nada. Me recuperei bem. Apesar de todas as dificuldades que eu passei, Deus sempre me enviou socorro, sempre enviou pessoas que querem o meu bem, que me amam, que me ajudaram. E eu tenho certeza que aí tem a mãozinha de Deus. Aí tem a mãozinha de Jesus Cristo que eu estou sempre pedindo e sempre clamando pela ajuda deles. Então é isso que eu quero dizer para vocês. As cavernas nós passamos, passamos. O deserto nós passamos, passamos. Mas é passagem. Passagem. Assim como o povo de Israel caminhou por 40 anos durante o deserto, durante a sua travessia, depois que Deus libertou eles do Egito, mas foi uma passagem. Eles estavam ali de passagem, aprenderam neste processo que não era para durar 40 anos, era para ser muito menos, só que por conta das atitudes, das coisas que eles foram fazendo, foi atrasando, atrasando, atrasando a chegada até a terra prometida, a terra que emana leite e mel, aonde tudo é bom, onde tudo prospera. Demorou 40 anos por conta das pessoas, não por conta de Deus. Então entenda, o deserto é passageiro, você está ali de passagem, você não vai ficar. Se você está passando por um momento difícil, um momento que está doendo, que você acha que não tem saída, que você acha que não tem o que fazer, encontre o seu refúgio em Deus, se entregue para Ele, clame a Ele, porque existe sim, gente, sim, a saída. Eu sou um exemplo, tenho muitos testemunhos de como Deus é maravilhoso, de como Deus nunca me faltou, desde o dia que eu nasci até hoje. Deus esteve sempre junto de mim. Para ser a pessoa que eu sou hoje, eu passei por muitos desertos, por muitas cavernas, para ser o que eu sou hoje. Ainda sou uma pessoa cheia de defeitos, com pecados, mas hoje eu me considero melhor do que a Silvia de ontem, tá bom? Então esse é o meu relato. Pela primeira vez estou falando aqui em detalhes
tudo que aconteceu comigo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu quero pedir, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo, acione o sininho para quando tiver novos vídeos você ser avisado e compartilhe. Se você conhece as pessoas que estão necessitando desse vídeo, que estão passando por alguma caverna, por algum deserto, encaminhe esse vídeo, compartilhe com mais pessoas no seu grupo de família, no seu grupo de amigos e deixe um comentário aqui embaixo para mim, tá bom? Você já passou? Responde para mim, eu vou perguntar, você já passou por alguma caverna ou por algum deserto? Conta para mim aqui só sim ou não, tá bom? Foi um vídeo feito com muito carinho, com muito amor, eu espero que vocês tenham gostado e logo estarei aqui com mais um vídeo para vocês e um beijo da Sil.